para quem entrou não perder o pensamento, tá? Então, assim, primeiro, boas-vindas a você que está aqui, a você que veio fazer parte dessa live, que é como a meditação pode auxiliar na transformação do educador, né? Então, eu estava falando sobre a tendência atual, que nós estamos tendo uma tendência, né, ao nervosismo, à agitação, ao estresse. E essa tendência não é por causa só da pandemia, na verdade é algo que ela já está, né, na nossa vida, no nosso entorno, há muito tempo, né? Então, em função disso, né, em função dessas sensações de cansaço, de estresse, de agitação, o ser humano, de uma maneira geral, ele está procurando algo que possa ajudá-lo a minimizar essas sensações. E aí, o que a gente pode estar, o que está acontecendo, o que a gente pode perceber? Que está existindo uma procura muito grande das pessoas em relação à meditação, uma procura em relação ao yoga, uma procura em relação a outros tipos de atividades que possam ajudá-las a ampliar o autoconhecimento, a autoanálise, a autoconsciência, o autocuidado, né? Porque à medida que a pessoa se cuida, vai ficar mais fácil para ela lidar com o seu entorno. Mas essa tendência, ela existe, ela é um fato, que não é só por causa da pandemia. E essa tendência do ser humano afeta muito as crianças, isso reflete muito na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. Então, nós, enquanto adultos, a gente começa a sentir uma necessidade de ter um pouco mais de controle, e principalmente sobre nós mesmos, né? Então, por isso que a gente passa a buscar algo que possa nos ajudar. E a meditação é um recurso maravilhoso, e nessa live de hoje a gente vai falar sobre ela. E eu gostaria de trazer agora para vocês uma frase de Paramahansa Yogananda, que é um mestre que veio para o Ocidente em 1920. Ele fundou a Self-Realization Fellowship, e ele tem livros maravilhosos que ajudam muito nessa nossa busca, né, do autoconhecimento, do autocontrole, através da meditação e também do estudo. E ele falou uma frase, eu não sei exatamente que ano que ele falou essa frase, mas tem muito tempo, porque ele morreu em 1952, então tem um tempo já que ele falou essa frase. E é uma frase que ilustra muito, né, o que a gente sempre está vivendo nessa área emocional, né, de sentimentos, né? Quando ele diz assim: se ligarmos uma lâmpada de 120 volts numa linha de 2.000 volts, ela se queimará imediatamente. Analogamente, o sistema nervoso não foi feito para suportar uma força da emoção intensa e persistente, pensamentos e sentimentos negativos, né? Então, olha que interessante. Às vezes, nós parecemos com isso. A gente parece uma lâmpada de 200 volts, mas a maneira como a gente está vivendo, parece que a gente está se ligando numa tomada de 2.000 volts. Então, por isso que é muito importante que a gente tome os cuidados, né, para que a gente possa deixar a nossa lâmpada bem tranquila, né, para que ela não se exploda, né? A gente precisa estar buscando algo que nos ajude. Então, aí, vamos pensar, né? A realidade que eu falei, a tendência que nós estamos, né? Como que realmente nós estamos e como que a gente como seria muito interessante que todo mundo buscasse essa ajuda, né? Buscasse algo que possa minimizar essa tendência que afeta tantas crianças e os jovens. Aí, gente, quando eu estava montando a live, eu fiquei imaginando. Imagine uma escola. Então, você tem uma escola
que essa escola pode ter 30 alunos, 40 alunos, 100 alunos, 2.000 alunos, 500, 600, enfim. Cada escola tem uma quantidade de alunos. E esses alunos, eles estão vindo de relações familiares que podem ter essa tendência, né? E outros não, outros podem ter, né, a grande oportunidade da vida de ter um lar que as pessoas estão buscando o seu equilíbrio, estão buscando o seu autoconhecimento, estão buscando o seu autocontrole. Então, imagina, né? Eu trabalhei em escola a minha vida inteira, eu trabalhei em escola com 1.000 alunos, com 4.000 alunos, eu trabalhei numa escola que ela tinha 4.500 adolescentes, a gente só trabalhava com adolescentes nessa escola, sabe? E então, eu sei exatamente o que é o ambiente escolar, eu sei exatamente o que significa conviver e se relacionar com professores e com alunos dentro do ambiente escolar, porque ali concentra tudo, né? É um entorno que ele pode ser muito forte e que depende muito do trabalho que os profissionais, a equipe daquela escola desenvolve para poder lidar com essa quantidade de diferenças, né? Porque são muitas diferenças. Então, imagina, né, o quanto que é importante nós, como educadores, estarmos fazendo algo por nós mesmos, pelas crianças e pelo ambiente, né, da escola. E aí, o que a gente pode fazer? Então, vem essa ideia de respirar, vem essa ideia de relaxar, e essa ideia de meditar, de parar. Nem que seja para parar um pouquinho, mas um pouquinho que a gente para, a gente vai percebendo que essa nossa busca pelo parar, que essa nossa busca por respirar e por relaxar, e principalmente por meditar, vai fazer um diferencial enorme na hora que nós estivermos trabalhando com as nossas crianças. Então, eu gostaria de ler para vocês agora um conceito de meditação que eu acho bem interessante, que esse conceito de meditação, ele diz assim: meditar é praticar técnicas específicas que nos ajudam a focar a nossa atenção em um único ponto, com o objetivo de alcançar clareza mental, emocional e desenvolvimento do autoconhecimento. Quando meditamos, equilibramos os nossos aspectos físicos, mentais e espirituais. E trazemos paz para a nossa vida, para o nosso mundo interior, né? Até que a gente sente uma sensação interna de felicidade. Então, eu fiz questão de ler essa frase, né, que diz o que é meditar, porque a gente hoje vai trabalhar, então, um pouco mais sobre o quanto que esse fazer, né, da meditação um hábito, fazer da meditação um modo de vida, pode trazer uma transformação enorme na vida do educador. Então, eu gostaria de, agora, nesse momento, dar para vocês um exemplo, né, sobre essa questão da prática da meditação. Eu tenho uma aluna que ela fez o meu curso sobre yoga para criança, e ela tinha um entorno na escola dela, o nome dela é Fábio, ela tinha um entorno, né, da turma que ela estava trabalhando, era muito difícil, né, de trabalhar. Ela ficava a tarde inteira, ou a manhã inteira com as crianças, e ela saiu do curso, né, com essa ideia de quanto que a meditação poderia ajudá-la, né? E ela começou realmente a meditar durante o curso, depois do curso, e ela falou que quando ela chegou perto das crianças, ela percebeu uma mudança muito grande nela, e que o mais interessante, que ela passou a ser um exemplo para as crianças, né? Que as crianças começaram a olhá-la também de uma forma diferente.
e eram crianças que algumas tinham vários comprometimentos, TDAH, ou dificuldade só de concentração, ou crianças assim mais agitadas, enfim, ela estava vivendo esse entorno, né, com as crianças. E ela percebeu uma diferença enorme. Então, assim, nós podemos, quando nós temos algumas dificuldades com as crianças, nós temos opções, né? Ou você pode lidar de uma forma que às vezes muitas pessoas lidam, que é ser um pouco mais duro, que às vezes até zangar, que às vezes até dar bronca, que às vezes não ter uma relação com essas crianças, né? Uma relação um pouco mais afetiva, mas você tem outras opções, que é você se trabalhar para tornar essa relação mais construtiva. E a meditação, ela traz isso, ela ajuda muito nisso, porque ela te ajuda a fazer esse trabalho das relações de uma forma conjunta, né? Então, você passa a aprender a lidar com mais calma, a lidar com mais paciência, com mais tranquilidade com as crianças, e com isso você cria, né, você cria com os seus alunos uma comunicação que eu chamo de comunicação construída, né? Você constrói essa comunicação, você constrói as decisões, você constrói as soluções juntos. Então, é um trabalho em conjunto, a meditação leva a isso. E eu vou até contar para vocês depois uma experiência que eu soube sobre isso, que não é no Brasil, mas que é interessante a gente saber. Só que agora, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos lançando a terceira edição do treinamento sobre como ensinar meditação para criança. Nós já fizemos 2 vezes e agora vai ser a terceira edição. Aqui embaixo aí do vídeo você vai encontrar o link, nós já estamos no 2º lote, então se alguém tiver interesse em fazer, né, esse curso, que é um treinamento de 4 horas, onde você vai trabalhar um pouco a sua própria meditação, você vai trabalhar os aspectos pedagógicos que são relacionados ao ensino da meditação para a criança, e você vai aprender de uma forma lúdica como ensinar meditação para a criança. E é bem lúdico, é bem gostoso, graças a Deus, assim, os professores estão saindo muito satisfeitos com esse treinamento, então eu estou já falando para que, né, quem quiser, depois da live pode se organizar para entrar no link que vai estar aqui no YouTube mesmo, né, para que você possa conhecer esse trabalho e quem sabe, né, fazer parte com ele, vai ser uma alegria ter você, né, nessa experiência conosco. Então, o treinamento, ele visa exatamente isso, né, então ajudar o professor a perceber a sua própria meditação, como também ensinar o professor como fazer com a criança meditações, né, lúdicas e que convide a criança para a prática, tá? Essa é a ideia desse curso. Então, vai ser uma grande alegria se você vier ser meu aluno nesse curso. Seja super bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Então, agora nós vamos continuar, que nós vamos falar um pouco sobre a meditação, mas antes disso, eu quero que a gente pare, que a gente pratique. Então, eu já falei toda a parte introdutória que eu queria dar para essa live, ou para essa aula, eu prefiro até falar aula. Então, agora, eu quero que a gente pare tudo, que a gente aquiete, vocês podem até... Depois eu vou dar uma olhada nos comentários, mas agora eu quero que a gente pare, que a gente arranje uma boa postura, porque o mais importante agora é a gente sentir, né, isso que eu estou falando, sentir a meditação no nosso próprio ser, no nosso próprio interior. Então, nós vamos fazer uma meditação para nos acalmar, essa é a ideia, já que a gente está falando da tendência do nervosismo, da tendência da agitação. Então, eu quero convidar vocês, para vocês fecharem os olhos, tem um ponto de concentração entre as sobrancelhas, se você até quiser colocar o dedo, sentir esse ponto. Aí você vai fechar os olhos, girar os ombros para trás depois que você sentiu com o dedo o ponto de concentração.
Você vai girar os seus ombros para trás, aí você relaxa os ombros para que você possa abrir bastante o peito, ficar pronto assim para entrar mesmo, né, dentro de você mesmo, sentir a calma que te habita. Então, abrir o peito é muito importante. Sinta a sua coluna reta, porém relaxada, os ombros relaxados, os olhos suavemente focalizados nesse ponto que a gente tocou, entre as sobrancelhas, e procura desde já sentir o relaxamento do teu corpo. Para ajudar, nós vamos fechar as mãos, vamos inspirar bem fundo e bem grande, e vamos soltar o sopro Rá. O professor Hermógenes fala muito da importância do sopro Rá, para a gente poder sentir a nossa calma interior. Então, vamos respirar bem fundo e bem grande e soltar o ar pela boca em dupla expiração. Respira em dupla inspiração, contraindo todo o corpo. E solta em dupla exalação. Mais uma vez. Agora, procura sentir o teu corpo reto, a tua coluna reta, as mãos você repousa sobre as coxas com as palmas para cima, mas mantenha a tua concentração na sua respiração. Se você ficar agoniado, se vier aquelas tendências que nós temos do nervosismo, da agitação, do estresse, acolha, sinta, mas traga a tua atenção para a tua respiração, com muito cuidado, com muita leveza, com paciência. Concentra no ir e vir da tua respiração. Sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai pelas suas narinas. Agora vai respirando e soltando o ar suavemente pela boca. Respira e solta o ar pela boca. Bem suavemente. Agora, já vai percebendo a calma no teu corpo. Vai sentindo o teu corpo mais calmo, mais relaxado. Vai percebendo que conforme você vai soltando o ar pela boca, a tua mente vai ficando mais calma também. Então vamos aproveitar agora para sentir essa calma, para sentir esse relaxamento. Aproveita essa oportunidade de sentir o seu relaxamento interior. Eu vou falar uma afirmação e você vai dizendo ela mentalmente, ou pode falar em voz alta, você escolhe. A calma me envolve. Sinto a calma em meu coração. Relaxo e sinto a calma em minha mente. Eu sou a calma. A calma está em mim agora. A calma me envolve. Sinto a calma em meu coração. Relaxo e sinto a calma em minha mente. Eu sou a calma. A calma está em mim, aqui e agora.
A calma está em mim, aqui e agora. Sinta ainda mais a calma em seu corpo, desde os seus pés até o alto da cabeça. Perceba a calma na sua mente. E sinta a calma no teu coração. E repita: eu sou a calma. Eu sou a calma. Eu sou a calma. Eu sou a calma. Vamos ficar um pouquinho nessa quietude, enquanto você repete: eu sou a calma. Perceba a calma reverberando em todo o teu ser, neste momento em que a gente vai ficar quietos. Agora nós vamos respirar bem grande, bem profundo e vamos cantar o Om. Então, nós já falamos um pouco sobre essa importância da meditação para o educador, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Porque quando o professor, quando ele medita, quando ele pratica a meditação, o professor, ele aumenta o foco dele, ele aumenta a capacidade dele de ter atenção. Então, imagina se você aumentar a sua capacidade de ficar atento aos seus alunos, de observar os seus alunos, de sentir o que você vai fazer em diferentes situações, e a meditação te dá isso, ela amplia a sua capacidade de sentir o outro e de sentir, através da sabedoria e da intuição, qual é a melhor intervenção a fazer, né? Ela aumenta a sua paciência, ela aumenta a sua autoconsciência, porque você vai passando a ficar mais consciente de você mesmo, do que realmente você precisa fazer, né, na sua vida. E o mais interessante, que eu gosto muito desse aspecto da meditação, é que ela te ajuda a administrar o que vier para você, seja na relação com as crianças, seja na maneira de você oferecer o seu conteúdo, de você ter ações mais focadas na sua calma interna, na sua paciência interna, e também ela amplia a tua criatividade, tanto para se relacionar, como até para reinventar o seu conteúdo, reinventar aquilo que você oferece, né, para a criança, seja na educação infantil, na maneira como você vai dar o seu conteúdo, seja no ensino fundamental, ou seja no segundo grau, né? Todas as pessoas, todos os professores que eu conheço que meditam, eles falam muito desse diferencial. Então, eu tenho uma amiga, o nome dela é Valéria, ela trabalha com português e ela medita já há muito tempo. E ela conta que tem uma Valéria
que ensinava português, e outra Valéria agora que ensina português. Ela já medita há muitos anos. E ela trabalha principalmente no fundamental e no segundo grau. E ela fala que a criatividade dela aumentou, a maneira dela dar o conteúdo de uma forma mais assim, mais concreta, seja para o fundamental ou até para o segundo grau, ficou completamente diferente. Então, é muito interessante que você passe a ter ações focadas, né? Mais focadas, mais criativas, tanto para lidar com as crianças, como para oferecer o conteúdo para elas, né? E uma outra coisa interessante é que a meditação, como eu falei antes, ela mexe muito nas nossas escolhas, a gente também passa a ter escolhas mais assertivas no nosso trabalho, né? Por aumentar a nossa intuição. Outra coisa, aumenta a imaginação, aumenta a criatividade, né? E a gente fica mais presente naquilo que nós estamos fazendo. E essa presença vai ajudando até que você tenha relações mais pessoais com o seu aluno. Então, essas relações sendo mais pessoais, vai ser muito assim, é muito importante, né, para você poder lidar com os seus alunos. Então, assim, a gente pensando, né, então, se o professor, que ele é vamos dizer, o professor, ele é um pilar muito importante dentro da escola, porque aquilo que o professor faz, a forma como ele lida com as crianças, vai refletir muito no ambiente escolar. E se o ambiente escolar se preocupa também com a meditação, né, isso vai ser maravilhoso para o professor, e imagine para as crianças. Então, vamos falar agora para as nossas crianças, né? Então, assim, se a meditação ela é importante para o professor, ela é importante para o ambiente escolar, imagine para as crianças. É maravilhoso, porque as crianças elas vão ter todos esses benefícios que a gente está falando, que são benefícios para os adultos, mas esses benefícios também vão ser para elas, né? Então, eu gostaria agora de falar para vocês sobre uma pesquisa que foi feita numa cidade nos Estados Unidos chamada Indiana, o nome da cidade é Indiana. Então, assim, eles fizeram 5 semanas de meditação com os adultos, com os alunos, e em 5 semanas eles já perceberam uma mudança, assim, impressionante. Principalmente, eles estavam muito exaustos, assim, emocionalmente, e após 5 semanas eles já estavam muito mais tranquilos. E aí depois eles continuaram, né? Depois da 9ª semana, o aumento, né, dos resultados foram ainda maior. Aí eles colocaram que os alunos, eles começaram, os professores e os alunos começaram a ter uma relação mais pessoal entre eles. A maneira deles lidarem com as questões mais delicadas passou a ser muito mais, assim, muito mais fácil, né? Após esse período de meditação. E aí os professores, né, dessas escolas, porque foi uma pesquisa feita em várias, foi um trabalho feito em várias escolas, os professores começaram a perceber que eles estavam mais tolerantes em relação ao comportamento das crianças, eles foram capazes de lidar, né, tanto com as crianças quanto com o teu trabalho de uma maneira geral, assim, com menos preocupação, eles passaram a ficar mais organizados, mais objetivos, a se sentindo mais vigor, né? Uma sensação de ter mais energia, de estar mais revigorado, de ter mais controle nas suas emoções, e assim eles perceberam que as respostas que eles davam para as crianças eram diferentes, né? Mais confiantes, positivos, e uma coisa bem interessante, né, que eles colocaram, que por isso que eu até escolhi a calma como tema da nossa meditação de hoje, que eles sentiram assim, que eles estavam lidando com os problemas, né, no trabalho deles, seja com as crianças ou mesmo na escola, com mais calma, né, com muito mais calma. Então, imagina, se o professor ele tem todos esses resultados, imagina o que vai acontecer com a criança, né? Então, a criança também, ela vai ser extremamente beneficiada, né? E uma outra coisa só que eu gostaria de relatar
que também foi percebido entre os alunos e entre os professores uma maior compaixão. Achei também bonito, né? Quer dizer, as pessoas terem mais compaixão por si. E na escola, eles começaram a ter menos problemas de disciplina, eles também, agressões entre os alunos, né? Até a relação entre os alunos começaram a ficar mais fáceis, né? Então, por isso que agora chegou o momento da gente pensar, né, como que a criança, né, pode se beneficiar. Primeiro, tem que ser uma decisão, né, organizacional, vamos dizer assim. A escola, né, tem que decidir em aplicar a meditação, né, naquele sistema educacional, naquela escola. E aí, a partir dessa decisão, dessa escolha, o professor, ele tem que aprender ele a meditar. É muito importante que o professor seja treinado nisso, seja treinado a meditar, porque à medida que ele vai sendo treinado nesse processo meditativo, ele vai percebendo todas essas respostas nele mesmo. E, concomitantemente, você pode oferecer, então, a meditação para as crianças, né, para os adolescentes e para os jovens, para obter todos esses resultados que a gente acabou de dizer, né? Tanto que ajuda o professor, o quanto que ajuda o aluno e o quanto que ajuda o entorno da escola. Mas cabe enfatizar que, para as crianças, existe uma resposta muito grande em relação à calma, a criança se acalma mais ao meditar, ela se concentra mais quando ela medita, nos estudos, né? Há um equilíbrio maior, né, do emocional da criança. A criança, como a gente viu que eles disseram, que eles passaram a não ter tanta agressão entre eles, né, nessas escolas, e isso é muito interessante. Por que que isso acontece? Porque a criança passa a despertar dentro dela, principalmente a paciência, e um termo que é valiosíssimo, né, para nós, educadores, para as crianças e para os jovens, que é o autocontrole, né? Então, a meditação traz esse autocontrole para as crianças e também o processo de autoconhecimento. E daí eu quero contar uma história para vocês, que eu gosto muito dessa história. Eu trabalhei, na verdade, eu ajudei a fundar, em 2008, a Escola Arte de Ser em São Paulo, que até hoje ela está lá em São Paulo, faz um trabalho belíssimo, né? E as crianças meditam, praticam yoga, né? E nessa escola eu tive uma grande, assim, bênção na minha vida de ficar lá, e eu trabalhei nessa escola com as crianças. Inicialmente elas ficavam ou de manhã ou à tarde, e teve um período que elas ficavam no integral, né? E eu lembro, assim, nós meditávamos com as crianças todos os dias. A criança, pelo menos uma vez por dia, ela fazia uma meditação. E eu tive experiências, assim, belíssimas, sabe? Assim, conduzindo essas meditações com as crianças. Realmente foram experiências maravilhosas. E nós tivemos uma vez uma situação em que as meninas era um grupinho de meninas que elas eram as mais velhas, e elas eram muito, assim, amigas, né? Porque estavam junto lá com a gente desde os 2 anos de idade. Elas tinham 6, elas já estavam 4 anos juntas. E daí elas estavam, assim, sempre muito juntas. E lógico que elas brigavam muito também, né? Às vezes, não muito não, às vezes elas brigavam. E aí foi tão bonito um dia que elas brigaram, né? E aí elas chegaram para mim e falaram assim: Cris, a gente brigou e a gente decidiu que a gente vai dar a solução para o nosso problema fazendo um teatro. E você vai ser uma artista, uma atriz no teatro. E daí elas me convidaram para ser atriz no teatro, né? Que elas bolaram. Gente, foi uma coisa tão incrível. Elas simularam uma situação. No teatro havia ali uma análise, sabe, do que cada uma fez e qual seria a solução. E elas disseram assim: ó, se você, Cris, só pode fazer o que a gente disser, você não pode falar nada da tua cabeça. E elas foram me coordenando naquilo que eu tinha que falar nesse teatro.
Então, assim, olha que incrível, né? E com certeza, eu tenho certeza absoluta, né, que não foi só, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, mas vários exemplos que eu vivi nessa escola, das crianças buscarem as soluções, né, para determinadas soluções, para determinadas situações, de uma forma muito criativa. Né? E por que que elas faziam isso? Eu tenho certeza absoluta que era pela prática da meditação que elas tinham diária, elas meditavam diariamente, né? Então, isso fazia com que elas resolvessem as questões que estavam existindo ali entre elas, de uma forma muito criativa, de uma forma, assim, com compaixão, com paciência, né, com os amigos. Então, a gente via expresso na relação entre elas, eram crianças pequenas, porque é uma escola de educação infantil, mas a gente podia ver, assim, no dia a dia, elas levando para o dia a dia aquilo que elas aprendiam, tanto na aula de yoga, como na meditação, como no relacionamento que nós tínhamos com as crianças, né? Então, na verdade, o que eu gostaria de trazer para vocês agora, nesse momento, que a gente tinha um momento da meditação propriamente dito, né? Mas também da gente levar esse trabalho meditativo para a hora do comer, né? Para a hora que a gente chegasse, muitas vezes na hora que a gente chegava, a gente não meditava, mas a gente fazia atividades em que a gente ia se relacionar, por exemplo, com o sol, né? Que a gente ia agradecer a presença do sol. Isso também é uma meditação ativa, né? Você agradecer ao astro sol, ao sol que chegou e que está te trazendo esses raios e que está te enchendo de energia, né? Então, a gente ajudar a criança na hora do lanche também a trazer essa consciência, né, do que ela aprende na meditação, a contação de histórias, né? Na contação de histórias, a gente também trazia vários elementos ligados à meditação. Então, o que acontece? Quando você leva a meditação para a escola, você pode levar conceitos relacionados tanto à yoga como à meditação para diversos momentos da escola, não apenas aquele momento que a gente vai parar e que a gente vai meditar. E isso é muito rico, né? Isso é muito rico, porque o interessante é que a escola que faz isso, né, a escola que leva a meditação para o seu entorno, para os seus professores, para os seus alunos, acaba que os próprios pais, eles podem até não beneficiar, não meditar, mas eles começam a perceber esse benefício também dentro de casa. Às vezes as crianças vão levar para o entorno delas elementos que podem ser muito ricos para a relação que elas têm com os adultos que elas convivem, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, agora eu gostaria de falar também sobre alguns aspectos, né, que a meditação ajuda. Então, tanto o professor, como o aluno, como a escola. Então, assim, quando você está num ambiente em que os professores se esforçam para meditar, né, que o importante é criar o hábito, o importante é o professor criar o hábito. Então, se o professor cria esse hábito, ele vai aumentar o vínculo afetivo, né, dele. Se as crianças meditam, o vínculo afetivo entre os amigos vai aumentar. A escuta, né? A gente fica com a nossa escuta mais atenta, escutar o outro, sentir o outro, perceber o outro. Então, isso vai aumentar. O que eu já tinha falado, que eu quero repetir, essa comunicação conjunta, essa comunicação construída, essa comunicação que você resolve junto as decisões, né? Também é muito bonito isso, né? E essa sabedoria, né? Ampliar a nossa sabedoria, ampliar a nossa intuição, porque isso a criança vai levar para a vida dela, o professor também vai levar para a vida dele, né? Então, na verdade, a escola está fazendo um trabalho que vai ser maravilhoso, tanto para a vida da criança, como para a vida do próprio professor, porque ele vai poder levar isso para a vida dele, ele vai começar a administrar a vida dele de uma outra maneira também, né? Mais centrado, com mais calma, com mais equilíbrio.
com mais paciência, né? Com mais vontade de ser mais assertivo nas coisas que ele for fazer, né? E daí, um outro aspecto muito importante, que nós estamos também vivendo num mundo que é um mundo acelerado, isso acelera os nossos pensamentos, a gente está vivendo num mundo que a negatividade também é muito grande, né? E a meditação nos auxilia muito, né? Nesse controle dos pensamentos, nesse controle dos pensamentos negativos, né? Da gente ter paciência com a gente mesmo, da gente ter compaixão conosco, quando vem, às vezes vem os pensamentos, às vezes vem as agitações, vem o nervosismo, mas a gente pode ir construindo, né, esse novo olhar, né, através da meditação, de construir pensamentos mais positivos e de construir uma mente mais tranquila. Isso a gente vai construindo com o tempo. E uma outra coisa também que eu gostaria de trazer, nessa coisa do coletivo, de ajudar tanto o professor como o aluno, como a própria escola, que é a criatividade coletiva, né? Essa coisa de co-criar, né? De fazer junto atividades e outras coisas assim em relação ao conteúdo que você pode construir junto e tornar aquele trabalho da escola mais atrativo, né? Então, antes de eu falar para vocês uma última frase que eu queria falar, e depois eu quero olhar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou ficar mais um pouco aqui. Então, antes de falar a última frase, eu gostaria que nós finalizássemos juntos, né? Vocês estão aqui comigo, quem ficou até agora, antes de eu finalizar, com uma frase que eu gosto muito, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos mais uma vez, que nós girássemos o ombro para trás, né, que a gente sentisse a nossa respiração. Então a gente podia respirar, soltar o ar. Respira, solta. Sentindo a tua respiração, sentindo o teu coração. Então, a frase que eu gostaria de dizer para vocês é uma frase do Gandhi, Mahatma Gandhi, que eu acho tão bonito assim para a educação, para o educador, para as escolas, né? Que na frase ele diz assim: seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, quanto mais adultos, né, quanto mais educadores estiverem meditando, maior será a nossa chance de ajudar esse mundo a ser diferente, né? E aí agora, vamos sentir no nosso coração uma felicidade que existe. A meditação nos ajuda a nos conectar não só com alegria, mas com a felicidade que nos pertence. É uma felicidade que não depende de nada, nem de ninguém. É uma felicidade que está no nosso coração. Esse é o aspecto mais elevado da meditação. É se conectar com a nossa essência, se conectar com a felicidade interna, a felicidade que já é nossa. E para isso eu trouxe uma frase de Paramahansa Yogananda, da Self-Realization Fellowship, quando ele diz: decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo onde hoje estou. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo onde hoje estou. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo onde hoje estou. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo onde hoje estou. Então vai sentindo a sua respiração, se conectando com a tua felicidade interior. E pense sempre nessa frase: decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo onde hoje estou. Lembrando que a decisão é nossa, que a escolha é nossa. Que vocês possam escolher
Se você já medita, ter mais e mais o hábito de meditar. Colocar a meditação como um hábito diário. Se você ainda não medita, de você adentrar a esse mundo meditativo e sentir a meditação cada vez mais profundamente, reverberando dentro de você, como também na tua vida. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Então, namastê, muito obrigada. E agora eu quero ver se alguém quiser fazer alguma pergunta. A Cris Xavier está dizendo que a meditação nos ensina a compaixão conosco e com os outros. Exatamente, né, Cris? Foi um ponto que eu abordei e que eu acho maravilhoso, essa questão da compaixão. Também estou feliz que você está aqui, Cris. Ô, Nalu, obrigada, querida, que você está gostando. Deixa eu ver se antes vocês falaram alguma coisa. Então, se alguém mais quiser ou perguntar alguma coisa, ou falar alguma coisa, fica à vontade. Estou aguardando. Muito bom que você gostou. Espaço terapêutico, Jote. Que bom que você gostou. Namastê. Então, gente, então é tão incrível, né, esse trabalho com a meditação. Ai, eu gosto... Ai, Faine, você está aí, meu amor? Que gostoso. Que bom. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, né, e por nos ajudar a fazer esse trabalho, né. Gratidão também, Nalu. Então, é tão gostoso a gente ter essa certeza, né, da meditação. Então, eu tenho dado curso, eu tenho oferecido cursos há muitos anos, e a cada vez me encanta mais de ver, né, professores de matemática, professores de yoga até que não meditavam tanto, que estão passando a meditar mais, de perceber a importância da meditação, né. Que bom, Marli, que você gostou, meu amor, que bom, que ótimo. Que bom que as lives estão te ajudando, adoro ouvir sua calma. Que amor, que amor. Então, assim, é muito interessante, né, que a gente pense nisso, e tá aqui no YouTube é tão bom, porque não tem tempo, né, tipo assim, eu tinha 1 hora lá no Instagram, e aqui eu posso ficar bem calma, relaxada, cruzei minhas pernas, né, para ouvir um pouco vocês, que coisa boa. É lógico que vocês ficam bem à vontade, mas assim, eu quis trazer, né, nessa live, a gente percebeu todo, né, que uma meditação dentro da escola, ela vai ajudar todo mundo, inclusive o próprio sistema, né, da escola, o ambiente escolar, né, então isso é maravilhoso. Monique, obrigada por esse encontro, suas falas são sempre inspiradoras. Obrigada, Monique. Então, Cris, como introduzir na rotina? Ótima pergunta, né? Na educação infantil, alguns professores introduzem logo no início, né? Então, normalmente, os professores de educação infantil, eles já têm aquele iniciozinho da aula, então eles introduzem ali. No fundamental e no segundo grau, a escola, normalmente, ela tem que se organizar para isso, tem que ter uma organização para ver como que você vai conduzir, né? Se todos os professores vão fazer, ou se a escola vai começar a oferecer para os professores que quiserem ir aplicando, né? Então, por exemplo, eu conheço escolas que é oferecido, mas o professor não é obrigado, ele vai oferecendo ele oferece nas aulas dele, né? Ele aprende como fazer e ele oferece nas aulas dele. E tem escolas que se organizam de uma forma que todos os inícios, né, de aulas tenha a meditação e que todos os finais de aula também tenham um pouco da meditação. Tá? Então, existem diversas maneiras. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola que a gente já trabalhava transcendência. Isso em 1986 a gente começou nessas unidades. E era muito legal que a gente se organizava de uma maneira que
Por exemplo, de manhã, no primeiro horário, todo mundo estava fazendo algo com os seus alunos. A mesma coisa à tarde, no primeiro horário, todos os professores estavam fazendo algum exercício de transcendência, a gente chamava naquela época, porque naquela época não se falava muito em meditação, mas a gente usava respiração, a gente usava exercícios de Gestalt, que são maravilhosos, os exercícios de Gestalt que a gente era treinado a usar. Então, depende muito da escola, então ela tem que se organizar. Então, é muito bonito quando a escola consegue fazer um trabalho com todos os professores, envolver todos os professores e ter na rotina da escola, né? No dia a dia da escola, a prática da meditação. Tem escolas que estão contratando profissionais para trabalhar com a meditação. Eu tenho alunas que elas são alunas de meditação. Também é um outro caminho que pode ser um caminho muito bom. Então, a escola ela tem que sentir qual vai ser o melhor caminho para ela, né? Não tem uma regra, né? Cada ambiente vai ter que perceber o que é melhor. Espero ter te respondido, Cris. Agora, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui, tá? Então, vou esperar um pouquinho para ver se tem mais alguma pergunta. Se não, aí eu vou fazer um fechamento. Amei, gratidão pelos imensos ensinamentos de luz, admiro muito o seu trabalho, beijos no coração. Ô, Ellen, beijo para você também, amada, coisa boa que você está aqui. Muito bom ter vocês por aqui, né? Então tá, gente, eu acho que, não sei se vocês teriam mais alguma coisa, eu já olhei antes, né, para ver se teria alguma outra colocação no início, não teve, mas agora no final mesmo, né? Então é isso. Então eu vou fazer minha despedida, né, para vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo. Um grande abraço para cada um de vocês, um abraço bem apertado no coração de cada um. Fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, fazendo essas lives, oferecendo para vocês. Ô, Joyce, você chegou atrasada, mas vai ficar gravada, tá, meu amor? A live vai ficar gravada, aí vocês vão poder assistir, né? Quem assistiu, se quiser assistir novamente, e quem não assistiu, vai poder assistir, Joyce, depois, tá? Então, toda quarta-feira eu vou oferecer lives. Vocês, daqui a pouco vai começar a divulgação das próximas, né? E daí, obrigada, Cris, que você gostou da resposta. Me inspirou muito a ter novas ideias em relação à educação infantil e yoga. Ótimo. Ô, Cris, obrigada, meu amor. Então, ótimo, né, Joyce? Você vai poder assistir de novo. Coisa boa. Então, um grande abração para vocês, bem apertado no coração, tá? Joyce, você tem alguma pergunta? Já que você chegou agora, se você quiser perguntar alguma coisa, antes de eu sair, tá bom? Então é isso. Então, um beijo para vocês. Namastê, namastê. Que vocês possam meditar cada dia mais e sentir a meditação reverberar no coração de vocês. Tá bom? Namastê. Priscila, escreva, Priscila, para gente. Namastê. Gratidão.